dia, excelente semana para todo mundo. O Brasileirão está competitivo nos dois lados da tabela. O Corinthians, que completou 114 anos, deu de presente à Fiel uma vitória surpresa para cima do Flamengo por 2-1 e complicou a vida do rubro-negro, que ainda sonha com o título nacional. A equipe, quando ela vem com bastante modificações, ela não fica sempre com. E às vezes vai oscilar. Vai oscilar pelas modificações, pelas lesões, e vai oscilar porque do outro lado tem adversários de qualidade também. Para falar agora sobre o Flamengo, que está tentando a contratação de David Washington, centroavante de só 19 anos de idade, revelado no Santos, vendido ao Chelsea na temporada passada. Ele teve essa primeira temporada na Europa de experiência no time sub-21 do Chelsea. E apesar da pouca idade, foi bem. Foram 17 jogos, 10 gols e mais 4 assistências. Chegou a atuar em 3 jogos do time principal. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí, comentando um pouco sobre o Flamengo, né? Vai falar sobre o jogo de ontem, lances polêmicos e também sobre o novo reforço do Flamengo que pode pintar aí, o jogador da Premier League, o jogador do Chelsea, né, David, que pode pintar no Mengão aí por empréstimo, né? Tá? Negociações avançadas e pode ser a última surpresa aí da janela. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Inspiração do Ulisses. Agora, o Corinthians fez 2-1 para cima do Flamengo, lutou muito na partida, aproveitou o fator casa, torcida, não é? Ronaldo vai chegar um pouquinho mais leve, não saiu do Z4, mas ganhou incentivo e sequência de trabalho. Ganhou e ganhou bem. Ai, meu Deus, aguenta. No dia dos 114 anos de Corinthians, um ex-corintiano de volta pela primeira vez. Tite, de grandes lembranças, agora do outro lado. E ouvindo vozes, né, professor? Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da que eu recebi. Não, minha mãe não. Tem razão, professor. No jogo, um primeiro de sabor do lado alvinegro. Héctor Hernandes, com 4 minutos, primeira vez titular, sentiu a coxa direita. O espanhol deu lugar para Yuri Alberto. Garro cobrou falta para Félix Torres mandar para as redes, mas o equatoriano foi flagrado em impedimento. A primeira do Flamengo, bem desfalcado, foi de Davi Luiz para Bruno Henrique. Hugo Souza, que teve multa paga para jogar contra o Flamengo, fez a defesa. Eu tô onde eu tô feliz, tô onde eu sou valorizado pelo meu trabalho, tô onde as pessoas amam o que eu faço dentro de campo. Jogo de detalhes para desequilibrar. E foi o que aconteceu na falha de Davi Luiz. Yuri Alberto arrancou e fez um cruzamento perfeito. Thales Magno, bem colocado, 1-0. Levantou na boca do gol, Thales Magno! Terceiro gol dele com a camisa alvinegra. Um gol quase nunca é um acaso, né, Thales? Então eu vim focado, estudei o elenco dele, sabia que ia ter espaço ali na marca do pênalti, segundo pau. Mas aí o lance que tudo mudou. Varela cruza, a bola na mão do equatoriano Martínez. Ramon abate Abel, ouviu Wagner Hauey, árbitro de vídeo. Martínez fez pênalti? Estava dentro ou fora da área? A arbitragem na marca da Cal. Pedro foi para a cobrança. E aí aquela conversa, né, Hugo? Você sabia que eu te conheço, né? Ele mudou o canto, ele bateu no meio, foi na segurança. Que partiu pra bola bater, gol! E Pedro não perdoou o adversário alvinegro, nem um amigo de velhos tempos. 1-1 no placar. Pedro, o 30º gol dele na temporada, o artilheiro do Brasil. Sem defesa para Hugo Souza. Pedro cobrando pênalti! O segundo tempo. Alcaraz, que tinha acabado de entrar, estreia na vaga de Eric, tabelou com Pedro. Hugo Souza salvou o Corinthians. Pedro teve espaço e arriscou. Levou muito perigo o camisa 9 rubro-negro. Uma do Corinthians, tudo perfeito. Fagner na assistência para Matheus Bidu. Ele cabeceou para o chão, como manda o figurino, mas a bola subiu. Incrível gol perdido. Poderia piorar? Poderia. Thales Magno voltou a sentir o ombro.
e saiu para a entrada de Ângel Romero. Mas na primeira bola dele, a linda assistência de Rodrigo Garro. 2-1 na saída de Rossi. Ele é predestinado, Romero! Numa medida de bola incrível do Garro. Romero! Quando o Garro pegou a bola, a gente tem que, como atacante, tem que ficar esperto, né? Ele é um cara que tem muita visão de jogo, ele sabe os movimentos do atacante e eu fiz um movimento, né? E aí, graças a Deus, a bola ficou na frente de mim e consegui tirar do goleiro. O artilheiro da Arena e que presente de aniversário ao Alvinegro, 34º gol do paraguaio em casa. Alcaraz e a falta dura em Martínez. Sobrou para o Romero, por reclamação. E os últimos instantes teve pouco de futebol, um pouco mais de confusão. Que começou nesse lance em que Yuri Alberto recebeu cartão vermelho. Kaká e Alcaraz também tomaram vermelho. Jogo que ainda teve 9 amarelos em campo. E para pai e filho, Ramon e Emiliano Dias. Emiliano, aliás, terminou expulso também. Ia tirar ou a ele ou a mim, estou seguro. Com Corinthians não se mexa, porque somos 35 milhões de hinchas. Tem que ter cuidado. Se querem tumbar a Corinthians, vão ter que matar os 35 milhões de pessoas. Não é tão fácil. No que interessa, o jogo 2-1 Corinthians, placar final. A equipe, quando ela vem com bastante modificações, ela não fica sempre com. E às vezes vai oscilar. Vai oscilar pelas modificações, pelas lesões, e vai oscilar porque do outro lado tem adversários de qualidade também. O silêncio depois do jogo nas arquibancadas vazias, que receberam mais de 45.200 pessoas. E o alívio após o apito final. Afinal de contas, eram 6 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A luta contra o rebaixamento segue, mas o resultado contra o Flamengo pode, talvez, trazer uma nova esperança alvinegra. Parabéns aí pelo Corinthians, 114 anos de muita história, muito amor, muita luta. Mas a gente precisava hoje de uma vitória como essa. A gente luta por cada jogo. Esse é o dilema da nossa equipe. Então, realmente, tem pessoas que fazem conta, mas sabemos que o próximo jogo sempre será uma final. A conta para fazer é ganhar. Ganhar, o Corinthians sobrevive de vitórias e esse é o nosso pensamento. Precisamos ganhar todos os jogos possíveis e para que a gente continue dando uma resposta dentro de campo e que essa zona chata que a gente está não nos chateie mais. Agora tem que ser um trabalho muito bem pensado, muito bem executado, porque a cada rodada diminui o tempo de campeonato e as possibilidades são menores. Mas o Corinthians parecia que tinha uma tarefa de missão impossível, porque o Flamengo vem bem, é um time que está se impondo, ganhou do Bahia na Copa do Brasil, mas estava muito desfalcado, sem jogadores. E o Corinthians, mesmo quando deixou o jogo virar um empate, não se abateu, foi para cima, conseguiu o resultado e nas pretensões do campeonato de desespero, Z4, briga direta com outros adversários, foi muito bem. O que não pode é empolgar agora, né? Achar que está entre os 4 primeiros do campeonato, né? O corintiano tem muito disso, né? Dá uma empolgada, o time joga bem um jogo e dá uma empolgada. Agora, sim, o Corinthians, na minha opinião, a gente estava comentando aqui em off, que foi aquele jogo jogando em casa contra o Fluminense, que o Wesley se destacou lá, fez um golaço. Felipe Melo deu um carrinho, o senhor deve estar procurando o Felipe Melo até agora, aquele carrinho que ele deu lá dentro da área. Depois daquele jogo, para mim, foi o melhor jogo do Corinthians jogando em casa. Eu acho que o fato de ser o aniversário, aliás, parabéns ao Corinthians pelo aniversário de 114 anos, e aí deu esse presente para o torcedor. O Corinthians joga bem, né? E voltou, que eu acho que é o principal, que é o que o torcedor gosta, jogar com muita vontade, muita entrega. Não tinha bola perdida. Então, qualquer bola dividida, o Corinthians estava ligado. E isso o torcedor gosta. A sensação que eu tive é que o Flamengo não conseguiu entender esse ímpeto do Corinthians. Mas o Corinthians está no Z4, não vem fazendo os resultados. E até o Emiliano falou sobre isso, que muitas vezes o time produz para ganhar e não consegue efetivar o gol, não consegue fazer o placar. E aí se complica. Então agora, quem sabe, seja
motivação que faltava no Campeonato Brasileiro, até porque a próxima partida é contra o Botafogo, o líder da competição, que tem jogado muito bem nos seus domínios. O jogo é no Rio de Janeiro. E esses 3 pontos, eles deixam o Corinthians mais próximo daqueles times que estão ali na 16ª, 17ª, né, 16ª, 15ª, 14ª posição. Agora, o que você acha que mudou? Sim. Qual foi o fator-chave que o Corinthians conseguiu implementar na partida e que deixou o Flamengo sem reação? Loirão, para mim, a atitude. A atitude do Corinthians foi muito diferente, porque a gente viu um Corinthians jogando em casa, além do nervosismo, que é você precisar do resultado, tecnicamente o time não conseguia responder. Muitas vezes, até na questão da vontade, o Corinthians era superior ao adversário, mas tecnicamente não dava resposta. Ontem não. Ontem, além dessa questão da entrega e da vontade, eu acho que o contexto também de ser o dia do aniversário do clube, então dá uma motivação. O adversário, por ser o Flamengo, que é o time tecnicamente muito bom, o cara já entra mais ligado, mas acima de tudo, o equilíbrio que o Corinthians teve emocionalmente dentro do jogo, Denilson, mas no final do jogo teve ele toda a confusão. Mas durante o jogo, o Corinthians teve um controle emocional muito importante, a entrega e a questão técnica foi fundamental. Se a gente vê esse gol que a gente está mostrando agora, ó, golaço, por sinal, você vê o camisa 10, né? Isso é um passe de camisa 10. Tanto é que depois o Davi Luiz acabou até sendo substituído depois desse lance, mas o Corinthians ontem fez um jogo muito completo. E fica para o Flamengo a lição de que não pode vacilar dessa maneira. Tem que aprender a equilibrar as competições todas, mas acho que se entregou muito também na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo venceu fora de casa e o Corinthians perdeu para o Juventude e falou que esse jogo seria uma final. Então, fica o parabéns pelo aniversário e fica principalmente 3 pontos fundamentais neste momento na tabela. Agora, bora falar agora sobre o Flamengo, que está tentando a contratação de David Washington, centroavante de só 19 anos de idade, revelado no Santos, vendido ao Chelsea na temporada passada. Ele teve essa primeira temporada na Europa de experiência no time sub-21 do Chelsea. E apesar da pouca idade, foi bem. Foram 17 jogos, 10 gols e mais 4 assistências. Chegou a atuar em 3 jogos do time principal. O Flamengo tem como última grande expectativa a chegada de um centroavante, que poderia ser uma sombra para o Pedro, e o Flamengo tenta se utilizar da boa relação que tem com o Juliano Bertolucci para convencer o Chelsea de que esse empréstimo pode ser bom para todas as partes. Só para lembrar, a ideia do Chelsea é manter o David Washington mais um ano no Sub-21 para que ele possa continuar evoluindo numa metodologia de futebol completamente diferente da brasileira. Na manhã dessa segunda-feira, pouquinho antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos empresários do David Washington e perguntei se ele acha que até a noite dessa segunda-feira, quando a janela se encerra, haverá a possibilidade de acordo. E a resposta, abre aspas, acho que não vai dar tempo de o negócio fechar, fecha aspas. Fica atentos e qualquer novidade a gente conta para vocês. Só para completar sobre o Flamengo, derrota ruim para o Corinthians, numa atuação bastante abaixo. O time que agora tem folga até quarta-feira, a representação do elenco marcada para quinta-feira. O Flamengo não tem jogos por conta da data FIFA. Só para completar, Pedro chegou a 30 gols em 43 partidas na atual temporada, além de 8 assistências. Bom dia a todo mundo. Pois é, o Flamengo saiu abalado, né? Porque perdeu bastante contato com a turma de cima, por mais agora que tivesse, ainda tem aquele joguinho atrasado no bolso. O Flamengo, mesmo que vença, não sai do 4º lugar, então perdeu bastante contato com a turma de cima, principalmente a atuação ontem foi muito abaixo na Neoquímica Arena, um local onde o Flamengo costumava se dar muito bem. Então o Flamengo colecionando fracassos em locais onde costumava pelo menos se dar bem, Allianz Parque, Estádio Newton Santos Engenhão e agora na Neoquímica Arena. Pesou bastante, alguns desfalques relevantes ainda, obviamente, a Arrascaeta não jogou, o De La Cruz, o Alcaraz estreou ontem, mas acabou já expulso naquele sururu no final que houve ali, né? Enfim, mostrando bastante ali uma característica já um tanto quanto a Argentina. O Flamengo tem mais reforços para apresentar essa semana, tentar recuperar essa turma durante a data FIFA, mas o fato é que ficou um sabor muito amargo em relação à apresentação de ontem da equipe na Neoquímica Arena. Mas agora é tentar recuperar a reapresentação quinta-feira no Ninho do Urubu, a apresentação de reforços, depois tem o Bahia pela Copa do Brasil, um Vasco e aí depois Libertadores. Então não tem muito descanso, vai ter que tentar voltar à ativa no Campeonato Brasileiro e brigar nas Copas, mas é um momento já
que dá para dizer de pressão, porque nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve 3 derrotas, um empate e uma vitória, um aproveitamento aí de 26%, muito abaixo do que se espera mesmo com todos os desfalques. Ontem você coloca aí com todos os desfalques que o Flamengo tinha, era um time muito forte, até com o retorno do Pedro, dava para competir muito melhor na Neoquímica Arena, né? Pedro e Duda, a gente volta a conversar também para falar sobre... Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Temos informações aí sobre o novo reforço que pode pintar no Flamengo aí. Um jogador da Premier League, isso mesmo, um jogador que pode vir aí atuar pelo Mengão, né? Que seria o David, né? O Washington, que pode vir, né, da Premier League direto pro Mengão. Isso vai ser uma proposta de empréstimo, né? E aí pode ajudar o Flamengo. Demais aí, porque tem muitos jogadores que se machucaram durante essa temporada aí, né? Muitos jogos um atrás do outro. E também o Flamengo vem sofrendo com lesões um pouco estranhas, né? Lesões na coxa. E inclusive nesse jogo agora contra o Corinthians, Varela sentiu, né? Então também mais uma lesão constatada. Então cada jogo que o Flamengo joga é uma lesão a mais. Então o departamento só vem enchendo mais e mais. Mas pro lado bom, né? Essa data FIFA vai fazer com que os jogadores que estão em lesão voltem a tempo para atuar, né? Tanto na Copa do Brasil como na Libertadores e também no Brasileirão. Que é o caso de Arrascaeta, né? Que vai estar já disponível para atuar. A volta de Gabigol também, né? Então são jogadores que estavam machucados, que vão poder já atuar pelo Mengão. E tem jogadores também que vão ser apresentados, né? Como o caso de Alexandro, que vai poder atuar pelo Mengão, né? Então esses jogadores vão ser essenciais, né? Para ajudar ainda mais aí, aumentar o nível do Flamengo, né? Alcaraz, ele estreou, né? Teve uma estreia aí no finalzinho, uma estreia bastante polêmica, né? Ele teve chance de fazer um gol ali, né? Ele também sofreu a expulsão e agora aí vai ficar fora do próximo jogo, né? Então vai ser um desfalque muito importante para o Flamengo. Mas é isso, o Flamengo vai correr contra o tempo aí, né? Até para poder deixar Gonçalo Plata também disponível para o próximo jogo do Flamengo na Copa do Brasil, né? E se possível na Libertadores. E aí, torcedor, o que acharam? Põe sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.